E aí, moçada do Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Olha só, na aula de hoje, nós vamos terminar então a frente 3, referente ao livro 2, que é o capítulo, aula 8, e a aula 8 diz respeito à histologia vegetal dos tecidos meristemáticos. Quando eu penso em histologia vegetal, da mesma forma que eu tenho toda a parte de histologia animal, dentro do reino das plantas eu também busco entender o quê? Tanto a estrutura quanto o funcionamento dos vegetais. Falei de estrutura, estou falando de anatomia. E falei de funcionamento, estou falando de fisiologia. Nesse caso, nós vamos usar o quê? Como referência às angiospermas. Por que angiosperma? Porque é o grupo que mais tem representante hoje no planeta. São mais de 230 mil espécies de angiospermas. Quando for pertinente, nós vamos trazer exemplos dos outros grupos dentro desta aula sobre tecidos meristemáticos. Eu tenho que entender como que vão surgir os tecidos de um vegetal. Da mesma forma que um animal tem seus tecidos chamados de embrionários, a planta também tem os seus tecidos embrionários. E a aula de hoje, então, ela falará justamente sobre isso, sobre essa formação dos tecidos, tanto os tecidos primários quanto tecidos secundários, os tecidos, digamos assim, embrionários e os tecidos adultos de uma planta. Vamos lá, então? Olha só, o que acontece? Quando um casal de animais rola o processo de fecundação cruzada lá, né? Eu tenho um processo de fecundação, gameta masculino fecunda o gameta feminino. Vai se formar o embrião, o zigoto, né? E o zigoto então começa a se dividir até formar o animalzinho lá, que dependendo da espécie, ele vai ser gerado ou fora ou dentro do corpo da mãe. Dentro do grupo das plantas, o que eu tenho que pensar? As plantas também possuem embriões. Tanto que a característica que separa as plantas das algas é justamente a ideia de um embrião protegido. A alga tem embrião, pteridófita, desculpa, perdão, galera. Briófita tem embrião, pteridófita tem embrião, gimnosperma e angiosperma. A diferença das gimnospermas e das angiospermas para as outras duas plantas, ou para os outros dois grupos de plantas, é que elas têm sementes. Então, o embrião está protegido dentro dessa estrutura chamada de semente. Dentro ali dessa região, né, envolvendo o embriãozinho, eu tenho aquele tecido de reserva, né, aquele tecido nutritivo. E o embriãozinho, então, de uma angiosperma, ele é constituído por células chamadas de meristemáticas. Uma célula meristemática é uma célula indiferenciada, é aquela célula que ainda não se transformou em nada ainda, só que ela tem a capacidade de se transformar em algo. Ou seja, né, vocês quem prestou atenção aí nas aulas anteriores de citologias de tipos celulares, já sabe que eu estou falando de uma célula tronco, uma célula que tem o poder de se transformar em qualquer coisa. E aí, essas células têm algumas características. Elas têm um grande potencial para se dividir por mitose, ou seja, elas conseguem aumentar a quantidade delas, isso é muito interessante, porque não adianta nada ter uma única célula meristemática e aí ela vai se transformar em quê? Eu preciso ter um grupamento de células para poder formar um tecido. Lembra dos níveis de organização biológica? Um conjunto de células forma um tecido. Da mesma forma que elas têm essa capacidade de fazer muitas mitoses, elas também têm a capacidade de se transformar em células especializadas e tecidos especializados. Ou seja, uma célula meristemática, ela tem o poder de se diferenciar naquilo que o organismo, no caso o vegetal, precisa. E aí os tecidos vegetais podem ser classificados de acordo com alguns critérios. Origem, se é primária ou secundária, falaremos sobre isso agora. Função, se eles são dérmicos, ou seja, estrutura de revestimento, né? Se são vasculares, transporte ou fundamentais. Os tecidos fundamentais englobam várias propriedades diferentes, armazenamento, clorofila, sustentação, ou sua origem ao longo do desenvolvimento da planta. Porque da mesma forma que o embriãozinho de um animal se desenvolve, nasce e ele vai crescendo, a planta também apresenta essas mesmas características. Uma planta de 10 anos é totalmente diferente de uma planta de um mês. Uma planta de 2.000 anos, que nem algumas sequoias que nós temos, ela é totalmente diferente de uma muda de sequoia de um ano, né? De uma plantinha de sequoia de um ano apenas. Então, tudo isso varia da mesma forma que varia num tecido animal. E aí, esses tecidos, então, são organizados nos famosos tecidos meristemáticos. Galera,
associa, falou de meristema, pensa em crescimento. Por que isso? São os primeiros tecidos formados na planta logo após a germinação lá do embrião. O embrião, então, vai germinar, ele vai desenvolver a estrutura esporofítica ali, e aí ele começa a crescer, e a partir disso ele começa, então, a desenvolver tecidos. E os primeiros, então, são os tecidos meristemáticos. Então, a planta, ela tem essa capacidade de gastar energia em crescimento muito rápido a princípio, porque ela precisa tanto absorver energia luminosa para poder fazer fotossíntese, quanto absorver os nutrientes, que nós vamos comentar um pouco mais sobre isso agora. E aí, o que acontece? Os tecidos meristemáticos, então, são formados por células chamadas de totipotentes. Lembra daquela classificação de célula-tronco embrionária de animais que nós comentamos? TPM, totipotente, pluripotente e multipotente. Então, os tecidos meristemáticos, eles têm esse grupo de células que são as mais poderosas do ponto de vista da diferenciação celular. E eles, então, conseguem se transformar em qualquer tipo de célula que a planta precisa. Seja meristema primário, seja meristema secundário. Nós vamos entender quem tem qual tipo de tecido nesta aula. E aí, o que acontece? Esses tecidos produzidos pelos meristemas primários, também chamados de apicais, associa a palavra apical com ápice, com extremos. Eu tenho o ápice do caule e eu tenho o ápice da raiz. Uma vai crescer em direção à energia luminosa, ao Sol, e o outro cresce em direção ao centro da Terra a favor da força da gravidade. Lógico que em direção também aonde ele tem água e nutrientes. E aí, qualquer tipo de tecido que surge a partir dos tecidos primários, né, desses meristemas primários, são chamados de meristemas secundários ou laterais. E esses meristemas secundários são responsáveis pela produção dos tecidos chamados de secundários, que nós vamos entender nesta aula. E aí, por último, depois dos meristemas, nós temos os tecidos permanentes ou adultos, que nós falaremos sobre isso em uma outra aula, que são os tecidos que já não têm a capacidade de sofrer mais divisões celulares. Ou seja, já são tecidos diferenciados. Só que, ao contrário dos animais, né, poucos animais conseguem regenerar partes perdidas, né, conseguem se reproduzir assexuadamente falando. Um vegetal não. O vegetal tem a capacidade de pegar uma célula adulta e reverter ela a uma célula meristemática. Ele faz o caminho inverso. Por isso que você pode ver, você corta um galho de uma árvore, dependendo do tamanho do galho, ele vai regenerar. Agora, se você corta um braço de uma pessoa, vai crescer? Não. Por quê? Os nossos tecidos não têm essa capacidade de voltar a ser uma célula-tronco totipotente. Os vegetais já têm essa característica. E aí os tecidos permanentes podem ser agrupados em 3 sistemas. Eu tenho o sistema de revestimento, que aí esse sistema produz o revestimento da planta, seja a epiderme, seja a periderme, proteção. Pensa na casca, galera, olha só. Tem algumas árvores que têm uma casca bem grossa, olha a proteção aí. E impermeabilização. Planta precisa controlar a quantidade de água. A planta não pode perder água. A planta tem que fazer de tudo para evitar a desidratação. Ainda mais plantas que são de ambientes desérticos. Imagina a situação, uma planta de deserto que não teria o quê? Um sistema impermeabilizante. Ela perderia a água muito mais rápido do que conseguisse armazenar. O sistema fundamental, ele vai trabalhar na função de preenchimento de espaços, que são os parênquimas, né? Sustentação, colênquima e esclerênquima, tecido vivo e morto, respectivamente. Reserva, porque você tem ali parênquima aquífero, que armazena água, parênquima aerífero, que armazena ar, parênquima amilífero, que armazena amido. Pensa naquela batata frita. Batata é rica em amido, ou seja, a batata é uma estrutura totalmente rica em parênquimas amilíferos de reserva. E você tem também a parte de fotossíntese. As plantas precisam de estruturas para poder fazer fotossíntese. Né? Qual que é a organela responsável pela fotossíntese das plantas? Os cloroplastos. E dentro dos cloroplastos nós temos a clorofila. E, por último, o sistema vascular, representado pelo xilema e floema. Então, esses são os tecidos permanentes. Então, os meristemas são tecidos semelhantes aos embrionários. Eles têm uma capacidade muito grande de divisão, de alongamento, ou seja, a planta ela consegue alongar. Não confunda alongamento com crescimento, isso é diferente. Alongamento é como se estivesse esticando. Na aula sobre movimentos vegetais, nós vamos entender um pouco mais sobre esse processo.
ele é mediado por um hormônio vegetal que é a auxina. A auxina trabalha na questão do crescimento primário também da planta, nós vamos falar sobre isso agora. E aí, diferenciação celular. Ou seja, fechou. Qual que é a ideia principal? Falei de tecido meristemático, falei de crescimento e desenvolvimento do vegetal. Essa é a palavra-chave desta aula. E onde que estão localizados, então, os meristemas primários? É o primeiro grupo. Onde que eu tenho meristemas primários? Pteridófitas, né? E monocotiledôneas. Eu tenho nesses dois grupos. Eu tenho um crescimento só para cima e para baixo. Cresce um pouco do caule e cresce um pouco da raiz. Eles não crescem lateralmente. Isso é meristema secundário. Agora eu falo quem tem isso. Eles estão bem na ponta do caule, né, no ápice do caule, na região apical, e da raiz, no ápice radicular. Ou seja, esses dois meristemas são responsáveis pelo crescimento longitudinal, ou seja, em comprimento, tanto para cima quanto para baixo, em direção à luz, né, fototropismo positivo, e em direção ao centro da Terra, geotropismo positivo. Quem faz isso? Caule para cima e raiz para baixo. Essa imagem mostra muito bem. Esquece o restante, o que está no meio dessas informações. Nós veremos isso em outras aulas. Analise o que? O ápice do caule e o ápice da raiz. Do lado direito tem uma imagem aumentada desses dois pontos, que aí você vai ver os primórdios das folhas e logo abaixo dos primórdios foliares você tem uma zona embrionária. Ou seja, essa região é riquíssima em células-tronco. Por quê? Vai dividindo ali, vai sofrendo muitas mitoses e com isso vai crescendo o caule. Da mesma forma, na raiz, nós vamos falar depois, lá na aula de anatomia de raiz, sobre a coifa. A coifa é uma estrutura, então, que protege essa zona meristemática. Galera, pensa o seguinte, imagina um ambiente totalmente pedregoso. Olha só o atrito que essa raiz vai fazer ao tentar crescer ali. Por isso, então, que ela tem essa região chamada de coifa para proteger essa zona embrionária. E aí, à medida que se distancia do caule, do ápice ali, tanto do caule quanto da raiz, esses tecidos, então, eles vão se especializando. Ou seja, eles vão sofrendo o processo de diferenciação celular. Ele deixa de ser um tecido meristemático e começa a se tornar um tecido chamado de permanente. E por último, ele vai virar um tecido adulto. E aí, dentro dos meristemas primários, os principais são protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Né? Eita, tá quente, galera, hoje, hein? Protoderme, procâmbio e meristema fundamental. São exemplos de meristemas primários. Eles já estão quase ali no nível de tecido diferenciado. É como se eles fossem uma zona de transição. Cada um deles tem uma função. A protoderme, ela está revestindo externamente o embrião. Ela vai originar, então, a epiderme, que é um tecido que reveste todo o corpo da planta. Isso em todas as plantas possuem essa protoderme. O meristema fundamental é um cilindro logo abaixo da protoderme. Ele forma o córtex, que é aquela região mais central, onde você tem os parênquimas de preenchimento, reserva, clorofiliano, e aí também os tecidos de sustentação, que é o colênquima e esclerênquima. E por último ali o procâmbio, que é a região mais central, que ele vai originar principalmente xilema e floema primário, ou seja, os primórdios de um sistema vascular. E os tecidos de sustentação da planta, ou seja, toda planta tem isso. Seja uma pteridófita, seja uma gimnosperma, seja uma angiosperma. Todas têm crescimento primário, todas têm protoderme, meristema fundamental e procâmbio. E aí, conforme essas regiões vão se multiplicando as células delas e elas vão se diferenciando, esses meristemas primários, então, vão formar os famosos tecidos primários ou permanentes. E aí, quando eu penso numa angiosperma, né, folhas, flores, frutos e sementes, todas essas estruturas, elas têm esses meristemas e tecidos chamados de primários. Essa imagem, então, mostra a posição que eu tenho, então, esses meristemas primários dentro de um caule, por exemplo. O meristema apical, ou seja, ali bem no ápice do caule, né, ou seja, está investindo em crescimento longitudinal, a planta está crescendo em direção à energia luminosa, e ali os meristemas primários, a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. E ali embaixo você tem um destaque para o feixe vascular. Mais interno, o xilema, mais externo, o floema. Lá na aula de sistema vascular, nós vamos entender o motivo
dessa disposição do xilema ser mais interno e do floema ser mais externo. E aí, nas gimnospermas, né, sequoia, pinheiro, nas eudicotiledôneas, que é a grande maioria das angiospermas, e nas dicotiledôneas lenhosas, o abacate, por exemplo, raízes e caules também podem ter um crescimento chamado de secundário. Elas vão crescer em circunferência, em espessura, vão crescer para os lados, né? Olha só o que acontece. E aí, esse crescimento secundário, ele é originário da ação de dois tecidos. Ou seja, eu já estou falando de tecidos secundários. Eu saí da ideia do meristema primário, lógico que quem forma esses tecidos secundários? Os tecidos primários. Eu tenho, então, o câmbio vascular e o câmbio da casca. O câmbio vascular, suas células, estão localizadas mais internamente no caule e na raiz. Por quê? Porque é a região central que eu vou ter os vasos condutores. Já os secundários, no caso. Já as células que formam o câmbio da casca, ela é conhecida como felogênio. O felogênio é interessante que ele tem dois tipos de crescimento. Ele está localizado na parte mais externa. Ele vai formar o suber e a feloderme. O suber, ele cresce em direção à superfície externa, ele está crescendo do felogênio para fora. E a feloderme cresce do felogênio para dentro. Por que isso? Porque no caso dos meristemas secundários, essas plantas que apresentam meristemas secundários, elas não têm mais só epiderme. Muda porque é uma estrutura muito mais diferenciada. É uma estrutura chamada de periderme, que é um conjunto. É o conjunto do suber, é o conjunto do felogênio e é o conjunto da feloderme. Né? Um exemplo disso, se eu pegar o suber, o que é o suber, professor? Quando vocês forem no Cerrado, em algum parque, na Chapada, percebam as árvores do Cerrado que elas têm as cascas mais grossas. E essas cascas acabam se soltando quando você pega de forma mais fácil. O suber é um pedaço morto da planta. Ela serve à proteção daquela planta. No Cerrado é bem comum acontecer fogo de forma natural. Pode ser um raio, uma gota d'água pode condicionar o surgimento de um foco de incêndio. Lógico que eu não estou falando de fogo antrópico, né? O fogo colocado pelo ser humano. Mas um fogo natural, as árvores do cerrado aguentam. Por quê? Justamente por causa desse suber. Professor, mas na quarentena eu não vou lá no cerrado ver o que é esse suber. Vocês podem pesquisar no Google aí. Tem um monte de documentário que fala sobre isso. E vocês podem também ver uma rolha de vinho. A rolha de vinho é feita de cortiça. E a cortiça nada mais é do que o suber de uma planta chamada sobreiro que tem lá no Mediterrâneo, principalmente na região de Portugal. E essa imagem, então, fecha a nossa aula, mostrando justamente isso: os tecidos secundários, meristemas secundários. Procure aí, ó, xilema secundário e floema secundário. Né? O floema secundário está em verde. Em direção ao centro da planta, eu vou ter o xilema secundário. Note que tem uma linha roxa entre os dois. Esse é o câmbio vascular. Ou seja, para dentro ele origina o xilema e para fora ele origina o floema. E aqui mostra para mim, então, o felogênio. O felogênio, então, desenvolve, ele cresce, ele desenvolve o suber para fora, essa casca que vai ser morta, né? E a feloderme, então, que vai ser esse tecido vivo que vai estar revestindo o floema da planta. Então, essa feloderme, o felogênio e o suber formam a periderme. Então, quem tem meristema primário só tem epiderme. Agora, quem tem meristemas primários e secundários tem a periderme. E para fechar, vamos resolver um exercício lá da página 104, exercício 1 de sala, que fala o seguinte: nos vegetais encontramos tecidos responsáveis pelo crescimento da planta por meio de mitose. Esses tecidos são chamados, tá bem aí, galera, bem no título da aula, tecidos meristemáticos, meristemas, letra C. Olha só, questão 3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas a seguir, na ordem que aparecem. As dicotiledôneas apresentam, né, espaço e espaço, o que lhes permite crescimento secundário. A resposta também está bem nessa imagem. Só não está o nome da estrutura que forma o xilema e o floema secundário, que é o câmbio vascular. Então, olha aí, as dicotiledôneas apresentam câmbio vascular e felogênio, o que lhes permite crescimento secundário, crescimento lateral. Galera, resolva os outros exercícios. Ficou com dúvida? Manda aí no grupo, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um WhatsApp,
que eu vou responder com o maior prazer vocês. Abraços e até a próxima aula.